Segunda Reis, no capítulo 2, no versículo 9. Segunda Reis, no capítulo 2, no verso 9, né? Vamos ler agora. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quereis que faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vir quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não será, não se fará. Feche seus olhos. Pai, eu sei que a tua presença é a coisa mais importante nos nossos corações, Pai. O homem é como uma relva, uma grama. Está aqui num dia e no outro dia ele pode estar indo para casa. Mas, Pai, sabemos que tem muitas coisas que tu não leva o homem quando ele não cumprir o seu serviço. E eu sei disso, Pai. Sei que tu sempre leva os teus filhos na hora que termina-os. Me lembro de João Batista, cumpriu um ministério de 6 meses e foi para casa. Assim, Pai, tem vários outros homens na Bíblia e tu não muda a ação de ser. Agora, Senhor, ajuda-nos, Pai, a compreender a tua Escritura e ampliar a nossa revelação, porque somos eternos, viemos da eternidade, estamos aqui para cumprir um propósito. E o maior propósito que estamos cumprindo é ser filhos e filhas de Deus. As outras coisas que Deus deu a você, deu a mim, são coisas para benefício natural dessa terra. Mas o maior propósito é ter o Espírito Santo em nossas vidas. Perdoa as nossas transgressões e amadureça a tua igreja no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Essa é a condição de Eliseu. Ele pede uma porção dobrada. Essa é a condição da igreja. Ela pede uma porção dobrada. Uma porção dobrada do quê? Do seu espírito. O que faz a questão do Espírito Santo receber essa porção dobrada? Ele faz você vencer muitas coisas. A tua própria consciência, a tua própria, seus pensamentos. Muitas coisas Deus deixou aqui para nós usar, mas nem tudo é lícito. Então, Deus, Ele trabalha de uma maneira a ensinar os filhos a amadurecer sobre isso. Ele dá sabedoria, Ele dá-te conhecimento, Ele ensina através da natureza, através de uma criancinha, através de um adulto, através de um mendigo, através de muitas coisas. Se você prestar atenção, você logo vai aprender. Aprender muitas coisas que Deus deixa dentro da sua palavra. Mas quando você pede porção dobrada, existe uma causa, né? E existe consequências. Parece que quando você lê a Bíblia, você diz assim: eu quero uma porção dobrada. Pô, a capa de Elias está na minha mão. Pum, bate no Jordão. Pum, abriu. Tudo parece ser muito tranquilo. Mas dessas porções dobradas vem o quê? As provas. E as provas são muito mais dobradas. Então, quando você pede uma coisa, em contrasentido, vai vir provas para você ver se você possa receber essa porção dobrada. E é aí que as coisas acontecem. Muitas vezes Deus
nos coloca em uma situação para você orar mais, para você jejuar mais, para você buscar mais, então ele tem que dizer assim: ô meu filho, você não está fazendo isso, então espera aí que eu vou resolver o caso contigo já já. Ele te dá uma situação, ele te coloca uma aflição, ele te coloca algumas coisas que você vai, de maneira você começa já a se inclinar para aquilo. Porque você sabe que está em falta. Deus sabe que nós precisamos orar. Deus sabe que nós precisamos jejuar. Isso era muito fácil dizer para ti: ó, isso é a coisa científica. Quem estuda ciência e conhece médico podia fazer todo esse quadro bonito para dizer para vocês assim: ó, sabia porque os judeus jejuam 2 vezes por semana, para quê? Para limpar tal flora e tal. Ele podia montar todo esse quadro para você, para dizer o que a ciência fala sobre essas questões. Mas não é isso. Quando se fala disso, se fala de um poder, um controle pessoal, um domínio pessoal que Deus quer que os filhos de Deus tenham em sua vida. Agora, Eliseu peça dessa porção dobrada, né? E a igreja recebe essa porção dobrada e agora ele começa a conduzir a sua vida. Mas na mensagem que eu quero ler, que está aqui, eu quero logo entrar aqui, para depois colocar isso, eu quero colocar alguns pontos. Primeiro eu vou colocar isso porque eu coloquei naquela vez no quadro, e quero colocar agora. Vamos ver se eu consigo não ser tão ruim dizer isso. Eu quero só colocar a condição das dimensões. Vou fazer um bonequinho aqui e vou fazer outro bonequinho aqui. A gente aprendeu que dimensões. O irmão Branda diz que as dimensões elas estão próximas uma da outra. Você já é consciente, você sabe o que está dito, que a primeira, a segunda, a terceira dimensão é aonde nós vivemos. Matéria, tempo, o tempo está rodando e luz. A luz aqui. Então, a gente vive nessas 3 dimensões. Agora, na 4ª dimensão, a gente já sabe que é aonde passa as imagens. Televisão, rádio, som, tudo isso. Aqui está passando imagem. Mas você vê? Você não vê. Você precisa de um aparelho. Ou um celular, ou uma televisão. Antigamente eles falavam televisão, né? Hoje, dentro de um smartphone, né? É isso? Um smartphone. Vem tudo, né? Televisão, internet, todas as coisas estão ali. Então, ele, com um sinal, ele capta isso e transforma aquelas imagens. Agora está filmando, ele está transformando isso em sinal para futuramente jogar no ar. Ou se tivéssemos ligado numa internet, ele já estava lançando essa imagem. E isso é imagem. Você vê? Não. Isso é 4ª dimensão. Agora, a 5ª dimensão, o irmão Brando é muito claro em dizer que é a dimensão dos perdidos. Ele é claríssimo nisso. E a 6ª dimensão é dos salvos. E Deus está na 7ª dimensão. Então, nós estamos sobre a dimensão de Deus, que é a 7ª. Então, estamos ali. A 7ª está aqui. Até você vai dizer assim: irmão Arantes, a dimensão é muito longe. Irmão, você precisaria viajar milhões de anos-luz para chegar na presença de Deus? Não. Irmão, a dimensão, pelo que o irmão Brana fala, ele fala de 20 pés. E 20 pés é 3 metros, mais 3, 6 metros. A dimensão entre uma
coisa e a outra aqui é uma coisa de 6 metros. Então, deve você dizer assim, então por que eu não vejo o pessoal da 5ª dimensão e por que eu não vejo o pessoal da 6ª dimensão? Porque a velocidade é diferente. Para dar um exemplo simples para você, muito simples, né? O ventilador. Você consegue ver nitidamente a pá? Você vê uma sombra ali, né? Porque ela está em velocidade. Agora imagina isso aqui. É uma velocidade tão grande que os nossos olhos não captam isso. Mas a dimensão está aqui. Por isso que o irmão Branham muitas vezes saudou a audiência visível e saudou a audiência que não é visível, mas ela está aqui. Aí que ele entra nesse assunto que começamos a falar da questão, esse corpo, que é o corpo teofânico, é um corpo teofânico, de você ou meu, ele influencia o meu corpo que está no mundo. A palavra é que influencia. Você grave o que eu estou falando para você. Tá, então, se esse corpo que está aqui, que está na 6ª dimensão, influencia o meu corpo que está aqui, ele está influenciando. É a mesma coisa que o Espírito Santo, ele também influencia. Daí o irmão Branham diz assim, ó, o que tu és aqui é porque esse corpo que está lá está influenciando você. Até aí chegamos, né? Eu acho que chegamos até isso aqui, nesse assunto. Agora tem outros pontos importantes nós saber dessa condição. O mundo, a terra, jaz aonde? No maligno. O irmão Branham, ele abre a condição de dizer que todos os governos, todos, não existe um, você pode escolher o que for, eu não estou discutindo política aqui, está controlado por Satanás. Jesus, quando ele falou, ó, tudo isso aqui, você está vendo? Não, ele está dizendo assim, você está vendo tudo? Eu te dou. Estava na mão de quem? Jesus disse assim que Satanás não era isso? Não. Porque Satanás é um posseiro. Ele está tomando uma posse do que ele não é dono. Mas estava no controle dele. E esse é o ponto aonde eu quero afirmar o entendimento. O que acontece? Você é influenciado pela 6ª dimensão, mas tem um ponto aqui que eu quero ler em Efésios, irmãos. Se você quiser acompanhar, Efésios capítulo 6, no versículo 11. Isso vai nos ajudar muito, irmão. Preste bem atenção. Vamos ler esse conjunto todo para dar uma condição ao entendimento. No demais, irmãos, comecei no verso 10. Efésios 6, né? No versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a cilada do diabo. Portanto, não temos que lutar agora e aqui. Essa é a chave. Estás firme? Colocasse uma armadura ao redor de você? Uma proteção? Tá tudo isso aqui precisa estar. Depois eu vou continuar lá embaixo e vai firmar. Mas agora vamos firmar o 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu não preciso dar facada em ninguém, eu não preciso atirar em ninguém, eu não preciso dar soco em ninguém, eu não preciso chutar ninguém. Isso é lutar contra a carne e o sangue, entendeu? Você entende isso? Eu fui muito claro, né? Eu passar a mão aqui na faca e ir ali querer esfaquear alguém, ou querer dar um tiro em alguém, ou querer chutar, brigar. Isso é lutar contra a carne e o sangue. Não é isso que lutamos. Por quê? Temos que entender por quê.
Ele vai dizer assim: mas sim contra os principados. Você já percebeu que aqui está contra os, plural, principados? Principados são príncipes, eles não são rei, mas eles são príncipes. Então, me dá uma condição que o reino de Satanás existe vários príncipes. E é um rei. Tem vezes que as pessoas pensam que Satanás, ele é todo desordenado, todo assim, ele vem de qualquer jeito. Irmão, a gente tem que entender que esse é um reino muito preparado. Por isso que ele está dizendo assim, principado. São reinados, no plural, de príncipes. Agora, isso são coisas espirituais que está sendo falado aqui. Olha aqui. Contra os principados, contra as potestades. Potestade é acima de principado. É aqueles que parecem assim, só para dar um exemplo para você. Aqui existe a prefeitura de Palhoça, de São José, de Itajaí, de todos, mas existe um governador, que é o dono do estado todo, governa todo o estado. E esse, quando entra na potestade, é como fosse isso. Ali existem vários principados de Satanás, e agora existe um que governa sobre esses principados. Você está vendo o que está? E já percebeu também que está em plural? Então existem vários grupos de potestades. Contra os príncipes, você está percebendo aí que é plural? Das trevas deste século. Então, é agora, é desse século, é dessa batalha, ela está rugindo agora. Não pense que, Satanás deixou, ele só mudou a forma de combater. Você consegue ver isso? Olha aqui. Contra os principados. E agora ele vai dizer aqui, desse século, contra as hostes espiritual da maldade. Hostes espiritual da maldade. Eu sou um ser humano. Vamos ver, eu vou tentar colocar numa bolha para você entender. Eu sou um ser humano. Sou um ser humano, estou aqui. Eu vou colocar esse ser humano assim, só para você entender. Vai ser melhor para ficar didático. Eu estou aqui. Esse arante não é muito bonito, não. Eu estou aqui. Não estou sendo influenciado. Não tem influência nenhuma. Então, por que vem um pensamento mau? Por que vem tantas coisas ruins? Por que isso? Você agora está entendendo o que é os principados e as hostes da maldade? Por isso que ele está falando, hoste da maldade. Se a hoste da maldade entra, eu mudo para fazer o quê? O mal. Você começa a entender? Você viu o ladrão na cruz, os dois ladrões? Todos os dois não fizeram mal. Eles estavam com uma unção. Havia um espírito ali que ele ungiu eles nessa condição. Mas chegou um momento fino ali. Deus, isso que é o bom, né? O amor de Cristo era tão tremendo que tocou naquele ladrão. E aquele ladrão, pelo um instante que ele também estava falando mal de Jesus e tudo, houve um alinhamento que veio do alto naquele ladrão. E daí, essa hoste aqui, foi eliminada. Aquele ladrão, ele falou uma coisa perfeita. Ele fala assim, nós merecemos isso, mas ele não. Você entendeu? Será que a gente consegue falar isso para nós? Nós merecemos muitas coisas, mas Cristo mereceu e Ele pagou por nós. E ainda não reconhecemos Cristo em nossas vidas.
e ainda não damos o valor devido. É isso que eu quero que você entenda. Por quê? Precisa, irmão, quando estou vivendo nesse meu mundo aqui, precisa de uma influência. Daí tem um problema na natureza humana que é engraçado, irmão. Se eu não estou com o volante na mão, se eu não estou com o meu controle da minha salvação, para mim não serve. Você já percebeu isso? Eu preciso fazer uma obra para me salvar. Melhor eu explicar isso mais claro, né? Fazer assim, ó. Senhor, me diz o que eu tenho que fazer para me salvar. Ficar mais, parece mais palpável. E você pode depois chegar lá e dizer assim, ó, tá vendo? Eu me salvei por causa disso. Mas nunca foi assim. Esse é o ponto que eu fico pensando. Por ser de graça, um dom gratuito de Deus, parece que não tem valor para nós. Não damos os devidos valores, não acreditamos tanto e achamos que isso é assim. Olha, irmão, eu já posso dizer para ti, a salvação é um dom gratuito que foi dado de graça a nós, mas o preço foi muito alto. Então, quando você começa a ler essa questão que eu estou lendo para você, que é no verso 2, e você pode meditar, você viu que essa organização de Lucifer, de Satanás, da serpente, do dragão, ela é muito organizada. Você não se engane com isso. Você acha que você vai se enganar com isso? Não. Eu consigo fazer isso. Você não consegue. Já pensasse, nós carnalmente, humanos, tem vezes que eu gosto, vou colocar isso porque eu acho que é bom. Quem é que tem medo de cachorro aqui? Bom, não vi que não tem ninguém com medo de cachorro. E se fosse um pitbull? Opa, eu acho que foi o único verdadeiro. O único verdadeiro que levantou uma mão ali. Eu tenho medo. Todo mundo, se for um cachorro, não, um cachorrinho pequenininho não vai ter, mas um pitbull, né? Ou um leão, que seja, tu vai estar com medo. Irmão, um cachorro sente quando você está com medo. É isso que eu quero que você entenda. Um cachorro, um animal irracional. Claro que ele tem um sentido aguçado pelo cheiro, tal. Ele vai dar uma informação, ele vai sentir aquilo ali, ele sabe que você está com medo. Tudo bem. Agora imagina falando de Lucifer, um ser espiritual. O que ele acha? O que ele acha olhando assim? Não, eu conheço o Paulo e sei quem é Jesus. E vocês? O espírito imundo pulou em cima deles. Você entendeu? Então, isso é uma coisa. Você já percebeu que os espíritos que estão aqui, nessa condição, principado, soldados, exército, hoste é um exército da maldade. Então, toda essa estrutura, quando se depara com um filho de Deus mesmo, nascido de novo, ele freia. Freia porque ele sabe que existe uma autoridade sobre aquele filho e não pode ser tocada a mão. De maneira nenhuma. Se está acontecendo aquilo, é permissão de Deus. E aí você tem que ter consciência disso. Se você não tem consciência disso, você vive a sua vida para lá e para cá, igual passar roupa, né? Passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. Não funciona desse jeito, já vou dizer para você, né? Você tem que ter uma vida, irmão, uma vida. Quando você percebe Deus em sua vida, estou indo, estou vendo Deus na minha vida. Estou voltando aqui, estou vendo Deus na minha vida. Isso é uma coisa que faz a gente entender quando a gente passa as coisas. Mas você entendeu agora o sol que eu estou reforçando? Então, essa hoste, ela está aqui, ó, no mundo, influenciando
Se você abrir, você vai ter uma batalha com você, um filho de Deus, influenciando as pessoas que são desse mundo. Só para abrir para você, então, só para afirmar essa questão, porque senão vai entrar em um ponto que eu quero só reforçar isso. Você sabe, né? São 3 coisas, só são 3 coisas. Então a gente só reforça em 3 coisas, só para a gente ter. A princípio são 3. A blasfêmia do Espírito Santo. Quem blasfemou contra o Espírito Santo não tem mais salvação. Não é isso que a Escritura diz? Amém? Vocês já leram? Todo mundo já leu, né? Então, não perdoar. Você também já leu? Se eu não perdoo o meu irmão, se eu não perdoo aquela pessoa, se eu não perdoo aquela pessoa, se eu não perdoo aquela pessoa, eu perdi a salvação. É isso que Deus fala. Está ali. Mateus capítulo 6, ali você vai procurar ali. Você precisa perdoar. Essa é o tratamento. Só para você entender. Existe um tratamento para a amargura? Existe quando você perdoa. Então existe tratamento, isso é psicologia. O que parece aqui tão próximo da psicologia, eu dizer assim, eu chegar para uma pessoa e sentar aqui e dizer assim, meu amigo, o que está acontecendo? Eu estou com raiva disso, eu não vou perdoar aquilo. Isso leva aquele coração a estar em amargura. Para ele poder se libertar, ele precisa perdoar. E perdoar é uma libertação, não para aquela pessoa, para você. A libertação está em você, você vai ter benefício. Você, naquele dia que você perdoa, parece que você ficou leve, levezinho como uma pluma. Você está livre, você não se aprisionou. É o que Jesus fala sobre essas questões. Ele fala dessas questões porque para dar noção para você. Você não perdoa hoje. Aconteceu um problema agora, não perdoa. Uma semana, aquela pessoa está dormindo contigo, acordando contigo, tomando café contigo, almoçando contigo. 2 semanas, aquilo já está numa amargura fervoral, porque você só pensa naquilo. Quando dorme, acorda assustado com um pesadelo ainda. Por quê? Você percebeu? Nós não fomos criados para ser desse jeito. As nossas ações não foram produzidas para isso. Agora que a gente pode estar sendo influenciado, sim. Por isso que quando eu sempre falei para a igreja, de um tempo para cá, eu falei para assim, ó, tome cuidado. Estamos vivendo na era de Laodiceia. Existe uma pressão para nós sermos morno. Uma pressão, o que é? Você tem panela de pressão em casa? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não pode ver panela de pressão nem aqui e nem compra. Por quê? Porque já ouviu explodir, né? Já ouviu muita coisa acontecer. Então, o que acontece? Essa era, cada vez mais ela está pressionando e está gerando uma pressão. E cada vez mais ela está fazendo isso. Por isso que lutamos. E por isso que o Mombrana fala assim, ó, todos os filhos de Deus saíram da era de Laodiceia. Estão, além disso, para escapar à pressão. Como eu posso estar num lugar que está tendo pressão, e como eu vou escapar à pressão? Não tem como. Agora, se eu saio daquilo e vou para um lugar além, o que acontece? Nós conseguimos saltar e tirar a pressão. Aonde que você tira a pressão? É em Cristo Jesus. Grave o que eu estou falando, é em Cristo Jesus. Mas aonde que eu vejo Cristo Jesus? É em sua palavra. Ela diz como você tira a pressão. É como você vai num posto, você não tem que encher o pneu, é 22 libras, é isso? 22? 30... Opa, desculpa. Nem parece que eu sou mais motorista, né? Eu acho que... Eu lembrei do pastor Waltz. Ele era muito bom motorista, realmente. E 32 libras, 33, né? Ou 28 para quem gosta de andar com um pneuzinho mais baixinho, né? Lembrei. Eu acho que... Então,
Essas coisas, irmãos, pressão é obrigatório, mas não em excesso. Você pode entender isso? Para rodar o carro, precisa dessas 32 libras no pneu. Mas se eu pegar esse pneu e botar 50 libras, 60 libras, vai ficar desconfortável para andar. Você entendeu? Então, é assim que Satanás ele faz. Ele gerou uma pressão tão aqui que está desagradável para todo mundo. Vocês entendem as pessoas? Elas querem sair para gerar e receber uma felicidade ou uma alegria. E quando volto mais triste ainda. Você já entendeu o que eu quero dizer? Tem vezes que você vai para o lugar, vou aproveitar aquilo, vou lá. Daí quando volta, já volta mais triste ainda. Esse é o tempo que a gente tem que estar preocupado. E eu quero só reforçar algumas coisas. Vamos ver se eu tenho aqui. Ah, está aqui. Olha aqui que o irmão Brana diz na mensagem. Afaste da presença do meu ministério. Ele vai dizer assim: agora, a quinta dimensão é onde o pecador e o incrédulo morre e vai. Se eu sou incrédulo, se eu sou um pecador, eu morro, para onde eu vou? Eu morro aqui, mas já estou aqui. Você entendeu? Aqui, esse corpo vai ser desfeito, mas eu já estava aqui. Agora, escuta o irmão Brana falando a outra condição aqui, ó. Morre e vai. A quinta dimensão é uma espécie de uma horrível dimensão. Agora, este homem, e quando um cristão morre, ele vai para a sexta dimensão. E Deus está na sétima dimensão. Irmão, então agora quando um cristão morre aqui, ele vai para a sexta dimensão. O corpo é desfeito aqui, mas ele já está aqui. Dimensão. O que acontece nessas dimensões? O irmão Brandon diz que a quinta dimensão é como... Você já teve um pesadelo? Parece que nunca acaba e é um tormento, né? E tu quer berrar, e tu quer gritar, e tu quer isso. Ele dá um relato mais ou menos nessa ideia, e tu não consegue acordar, e não consegue... ele imprime isso para mostrar como é a quinta dimensão, e não está em paz. Sexta dimensão, está tudo em paz. Irmão Brana teve um grande amigo, eu me esqueci, eu não me lembro do nome dele agora, mas você vai lembrar quando você for ver. Ele disse assim, ó. Ele era um pregador, e quando o irmão Brana foi desafiado, o irmão Brana disse, não, eu não vou nesse desafio. Daí ele falou assim, o irmão não vai, mas deixa que eu vou em teu lugar. Você se lembra? E esse foi um dos grandes amigos que o irmão Brana teve. Daí ele estava no hospital para morrer. Eu quero mostrar isso, e daí um dia quando você se deparar lendo a mensagem, você vai lembrar das minhas palavras. Ele estava ali no hospital e chamaram o irmão Brana. O irmão Brana chegou na sala, estava muita gente naquela sala, e ali estava aquele irmão, muita gente ali sentado, porque ele era um pastor e tinha muitas pessoas que conheciam ele, e estava ali. O irmão Brana entrou ali na sala e perguntou para ele, qual foi o momento da sua vida mais feliz? O interessante, irmão, por isso que eu estou dizendo, o que é um cristão, né? Irmão Brana,
este momento é o momento mais feliz da minha vida. Mas o irmão teve vários momentos na vida. Esse momento é o melhor momento da minha vida. Eu servi ao Senhor toda a minha vida. E em alguns minutos Ele vai abrir a porta e vai entrar aqui e vai me levar. Você está pensando que isso é brincadeira? Está na mensagem Ele fala isso. E agora, interessante isso, que Ele está ali. Existe uma transição entre as dimensões. Isso não é espiritismo que eu vou falar para você. Ele está aqui e de repente ele se levanta da cama, doente que ele estava, quase indo para a morte. Ele se levanta e começa a apertar a mão. Ô irmão tal, ô mamãe, e começa. Ah, se lembra, eu te batizei. Deus te abençoe. Pessoas que já partiram. E ele começa a apertar a mão. E as pessoas que estavam ao redor sentadas ali começam a ver ele está querendo mostrar para ele que é tão real. E começa a apertar. E daqui a pouquinho ele aperta, ele volta, ele deita e parte. Por isso que eu estou falando que existe uma igreja invisível. Quando você nasce aqui, só para dar um exemplo muito simples, isso é importante para você. Quando você nasce aqui, provavelmente o papai e a mamãe vai fazer um enxoval. Se for azulzinho, se for menino vai ser azulzinho, se for menina vai ser rosinha. Não é isso que acontece? E você faz o ultrassom, você acompanha tudo, mas você olha lá para o ultrassom, aqueles músculos assim, não vê tão bem. Mas existe uma expectativa, não existe uma expectativa da chegada. Daí a pouquinho chega o momento. Chegou. Daí o papai e a mamãe estão ali, recebe, bota no colo, bate foto. Daí a pouquinho vem os parentes. Não, eu quero segurar no colo. Toda uma expectativa para ver o bebê nascer. O bebê chegar. Isso acontece a mesma coisa. Quando a gente está aqui, cada um tem um dia marcado. Não se preocupe com isso. Eu não sei o meu dia, eu não sei o teu dia, mas cada um tem um dia marcado. Quando chega lá, naquele dia, ele vai dizer assim, vai vir o irmão Orantes, está indo embora. Aqueles que te conhecem, vão estar ali próximo. Você entende? E lá, diz, como fosse uma campainha, ele está chegando. Aqui está um ponto importante, irmão. Que talvez a gente não tenha essa conexão, porque parece que isso não é espiritismo não, tá? Não caia nesse caminho que isso não é espiritismo. Eu estou falando de dimensões. Tão próxima a dimensão, e esse irmão está entrando já na outra dimensão, e aqueles chegaram na porta aqui, no próximo aqui, e eles possam ter esse contato. Isso é o que acontece. Então, cuide com a sua alma, cuide com a sua vida. E já pensou o privilégio, como esse irmão falou? Esse é o melhor dia da minha vida. Eu sempre preguei Cristo. Olha, é de si. Então, vamos mais um pouquinho para frente, né? Você conseguiu entender aqui? Tem uma pressão, você entendeu, né? Que tem os principados, os soldados de Satanás já fazendo essa batalha. O que nós fizemos? Um filho de Deus, ele está aqui para poder ajudar a almas que estão sendo batalhado, destruído contra esse reino. Tu acha que Satanás não prende todos? Prende. O que ele puder destruir, vai poder. Agora, você é um filho de Deus para criar luz, para salvar pessoas. Esse é outro ponto que nós temos que ter. Se você tem a palavra de Deus e pode ajudar, por que não faz? Agora eu vou reforçar aqui,
Mas algum dia Jesus está vindo, e esse corpo angelical, esta teofania em que estou vivendo, não virá mais através de um ventre de mulher. Nós todos viemos pelo ventre de mulher. Aqui o irmão Brando diz, não virá mais pelo ventre de mulher, não virá mais através do desejo sexual, mas ele nasceu sem o desejo sexual, igual Jesus nasceu sem o desejo sexual. Eu serei ressuscitado sem isto. O que ele quer dizer? Se todos partir e ainda não aconteceu o arrebatamento, um dia eu serei ressuscitado. Entrará o quê? Os 16 elementos, e esse corpo teofânico junto com os 16 elementos se torna um corpo glorificado. É isso que ele está querendo dizer para nós. Daí ele vai dizer assim, ó, ele fará algum dia, e os mortos em Cristo levantarão, e aquele corpo no qual uma vez vivia ressuscitará um corpo glorificado, e eu andarei e falarei, e viverei e desfrutarei a vida, aleluia, através das eras gloriosas que hão de vir, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí está você, irmão. Este é o... Daí o irmão Brana diz, este é o Evangelho. Ele está explicando para nós o que é o Evangelho. Quem parte em Cristo vai ser glorificado. Naquele dia será ouvido a sua voz. Deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. Essa parte aqui também, ó. Mas agora, esta é a coisa principal. Então, na ressurreição, aquelas gases, ácidos, coisas que vêm exatamente de volta a um lugar, e revela esta foto outra vez. Agora, esta foto não foi tirada quando você tinha 16, 18 ou 20 anos de idade, no seu auge. Quando ela foi tirada? Antes de haver fundação do mundo. Isso foi colocado no grande arquivo de Deus. Você consegue entender? Voltamos de novo a falar sobre essa questão. A tua foto não foi tirada quando você tinha 18 anos aqui. A sua foto foi tirada antes da fundação do mundo. Aqui é uma característica. O irmão Bruno fala aqui, ó. Deixa eu só terminar então aqui, ó. Então a única coisa que isto fez foi colocar o seu aspecto aqui. Quer dizer, você já tinha uma característica lá antes da fundação do mundo. Lá antes da fundação do mundo você tinha uma característica. Deus, ele está dando um exemplo, né? Bateu uma foto. Daí passou 2 milhões, 3 milhões, tanto tempo. Daí ele fala assim, agora desce lá Arantes. Nasce lá na família dos Arantes. É isso que ele está dizendo. Agora, o que ele está querendo mais dizer ainda? Ele está dizendo assim, ó. Ele pega aquele pai, que é no natural aqui, aquela mãe, que é próxima da característica, e você nasce naquele lar. Isso tem que ter fé para crer, né? E isso, irmão, se eu for aprofundar, isso fica muito fino daí. Mas não vou entrar nesse assunto, nesse ponto. Escutasse o que ele vai dizer de novo? Escute aqui, ó. Guarde isso, porque futuramente a gente vai falar sobre outras coisas, e isso já estando guardado em sua mente, vai ajudar muito você. Olha aqui de novo. Agora, esta foto não foi tirada quando você tinha 16, 18 ou 20 anos de idade, no seu auge. Quando ela foi tirada? A pergunta que o Mombrana fala. Antes de haver fundação do mundo. Isto foi colocada no grande arquivo de Deus. Então, a única coisa que isso fez foi colocar o seu aspecto aqui. O seu aspecto aqui.
nesse mundo. Para mim, nós vamos dizer assim, não, eu vim do meu pai e da minha mãe. Mas para Deus, você já percebeu uma coisa? Vai ficar meio... Vamos tirar aqui para fazer só você hoje sair pensando. Não vou... Isaac é filho de quem? Opa! Abraão. Não é isso? Rebeca também é uma filha de Deus, não é isso? Eu estou cruzando os genes humanos. Então, toda vez que esses filhos produzissem, teria que vir filhos de quê? Se nascesse desse ventre aqui de Rebeca, com Isaac, que é filho de Abraão, era para vir o quê? Filhos de Deus. Todos seriam filhos de Deus. Essa é uma verdade absoluta que tu crê? Não é. Você já percebeu aqui? E, opa, opa, essa aqui ó, é uma que eu ia te dizer, ó, Esaú é filho de Deus, Jacó, mas nasceram de quem? De Isaac e Rebeca. Gêmeos. Até me diz o porquê como. É isso. Perfeito. A gente pode criar a genealogia dos gêmeos, né? Para você entender. O que está funcionando aqui? Por quê? É isso que o irmão Brando está falando. Você veio da eternidade, você já tinha um corpo lá com 18, 19 anos, ele bateu uma foto e ele escolheu uma peculiaridade entre a família, tão próximo que, pum, colocou você ali. Agora Jacó, você entendeu? A princípio é difícil reter isso. É difícil reter. Obra-prima. Então nós vemos que estamos aqui. Só para firmar esse pensamento, e você também levar para casa antes que eu leia isso aqui. Quem é o filho da promessa? Amém. Você entendeu? Mas não é isso aqui? Você entendeu, né? Quem é o filho da promessa? Mas Abraão tem um filho chamado Jesus? Teve. Abraão. Ele teve um filho da carne e um filho da fé. E esse filho da fé é Jesus. Semente real, porque foi de fé, não foi de carne. Semente real. Você
É difícil, né? Por enquanto, mas Deus vai abrir isso aí, vai mostrando, você vai se conectar com isso. Então nós vemos que estamos aqui em uma forma negativa. E desde que haja um negativo, tem que haver um positivo. Não pode haver um negativo sem o positivo. Eu paguei ali. Não pode ver aquele corpinho que estava lá, aquele bonequinho lá em cima, na cesta lá, não pode haver um positivo, tem que haver o positivo para ter o negativo aqui, o arantes aqui, ó, feio. Lá eu sei que eu sou bonito, lá eu sei que eu sou perfeito, lá eu sei que eu não sinto dor, lá eu sei que eu não tenho cansaço, você entendeu? Aqui eu estou, dói no joelho, dói isso, dói o ombro, dói aquilo, é aquela coisa, né? Faz parte do processo. Daí ele vai dizer aqui, ó, porque é pelo positivo que se faz o negativo. Como você tem a foto negativa de um objeto, tem que haver um objeto em algum lugar, ou isto, para atingir. A luz atinge aquela lente, ou ali não haverá nenhum negativo. Então, quando você vê que a nossa vida aqui é um negativo, e sabemos que estamos na imagem de alguma vida em algum lugar, o irmão Brando de novo diz, ó, em algum lugar, então sabemos que há um positivo em alguma parte em que a luz tem atingido. Isto refletiu algo aqui na terra, e somos somente aquele reflexo. O objeto verdadeiro está em alguma parte. Se isto não é assim, olha só o que o irmão Brana vai falar. Se isso não é assim, eu sou o pior homem enganador do mundo. Olha só o que ele está falando. Se isso não for o que estou falando para vocês, eu sou o pior homem enganador do mundo. Eu gastei minha vida em vão, ele vai dizer. Mas eu sei, além das sombras, sem sombra de dúvida, que isso está ali. Vê? E é por isso que estamos aqui. Você entende?